irmãs, salve Maria, viva Cristo Rei. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade. Vamos começar então a nossa 8ª aula do nosso estudo bíblico católico, nosso curso de caráter bastante introdutório, dirigido a leigos, a pregadores, catequistas, formadores, recém-convertidos. Nós estamos então estudando os livros da Sagrada Escritura, grupo por grupo, e convido você que talvez tenha caído nesta aula a assistir às aulas anteriores. Dedicamos 2 aulas a uma introdução da Sagrada Escritura, depois uma aula sobre o Pentateuco, seguido por uma aula sobre os livros históricos de Josué ao 2º livro dos Reis, depois uma aula sobre a obra do cronista, o 1º livro das crônicas até o livro de Neemias, depois uma aula sobre Tobias, Judite, Esther e os 2 livros dos Macabeus, e a nossa última aula falamos um pouquinho sobre a história que fica pós-Macabeus e antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E encerramos com isso os livros históricos do Antigo Testamento com um pequeno apêndice. E agora iniciaremos nesta aula número 8 os livros sapienciais, para depois nós partirmos daqui a mais 2 aulas para os profetas e encerraremos com os livros proféticos, o Antigo Testamento. Então temos mais 2 aulas sobre os livros sapienciais e mais 6 aulas sobre os livros proféticos. Vamos dar início então pedindo para que Deus nos abençoe e nos ilumine, rezando a oração que ele entregou a seus discípulos e a toda a igreja como modelo da nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, só para contextualizar, hoje, como eu havia anunciado na última aula, falaremos sobre o livro dos Salmos. Mas vocês sabem que o livro dos Salmos não é a continuação do 2º livro dos Macabeus. Nós sabemos que a continuação do 2º livro dos Macabeus é o livro de Jó. Porém, eu acredito que seja impossível nós trabalharmos suficientemente em uma aula os livros de Jó, Salmos e Provérbios. O livro dos Salmos, dada a sua extensão e importância e a multiplicidade de temas e de detalhes e de ideias que nós precisamos percorrer, nós não temos como fazer isso tendo que dividir os passos dos Salmos com outros livros. Então, a nossa aula de hoje será dedicada aos Salmos e depois veremos em 2 aulas o restante dos livros sapienciais, sendo que a introdução, a nossa brevíssima introdução aos livros sapienciais, nós veremos na aula seguinte. Então, vamos começar com o nosso compartilhamento de slides. Sobre o livro dos Salmos, existem muitas recomendações de leitura que eu poderia fazer a vocês, e faço 2 em especial, que não estão aqui comigo no momento, mas nós temos os 3 volumes de Santo Agostinho, da coleção patrística, comentando os livros dos Salmos. E também temos em 2 volumes o comentário dos Salmos, feito pelo famoso biblista Luiz Alonso Scheckel, o mesmo que dirigiu os trabalhos da Bíblia do Peregrino
e é um poeta, um gramático, alguém que tinha, né, já é falecido, um conhecimento profundo do hebraico, e também tem um dicionário de hebraico, e certamente com os comentários mais exegéticos, mais científicos do Shekel e os comentários mais espirituais do Santo Agostinho, nós temos então duas bases para compreendermos o livro dos Salmos. Mas vamos então para os nossos slides, realizar o nosso compartilhamento de tela, como é de nosso costume, para que nós possamos melhor compreender o nosso tema. Já convido você tem alguma consideração a fazer sobre as nossas últimas aulas? Ou tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre os Salmos? Você já leu o livro dos Salmos? Se você já leu, deixe aqui no chat, nos comentários, se você já leu. Existe algum salmo que você tem alguma dúvida em específico? Embora nós não vamos nos deter especificamente nos salmos, mas nós iremos abordar de forma mais geral, que é o objetivo do nosso estudo. Mas já convido você a deixar o seu like, deixar o seu comentário, a curtir, a compartilhar este vídeo e a interagir conosco pelos comentários. Muito bem, vamos então começar com os nossos slides e apresentando. Certo, então. Salmos, do grego, né? Psalem, quer dizer canto acompanhado de lira. Então, essa é a origem do nosso livro. O nome do livro, né? Salmos, vem de Psalem. Tanto que quando nós lemos uma tradução muito antiga da Bíblia, ou uma tradução, por exemplo, na língua inglesa, nós vemos Psalms, né? Nós vemos escrito, né? Como se fosse Psalms, mas nós não lemos o P, né? Porque isso é uma herança do grego. E os salmos, como nós sabemos, eles são poemas, né? Eles são poemas que foram feitos para serem cantados, né? Com o acompanhamento de um instrumento musical que é a lira, né? Aquela belíssima harpa, não é? Que tem aquele som melodioso, um instrumento dificílimo de ser tocado, né? Mas que, quando tocado e acompanhado de um canto apropriado, nós temos algo divino, realmente. Em hebraico, o nome do livro é Tehillim. Né? Tehillim quer dizer louvores. Né? Então, devido ao conteúdo dos salmos girar em torno de muitos louvores que nós temos no começo, mas especialmente no final do livro dos Salmos, é que os hebreus chamam este livro de Tehillim. Ele é o primeiro livro dos escritos da Bíblia hebraica, não é? Do Ketuvim. Sempre lembrando, não custa reforçar que a Bíblia hebraica, a Taná, é dividida em Torá, Neviim e Ketuvim. Lei, os profetas e os escritos. Mas como nós vamos ver para frente, muitas vezes os escritos, isso na própria Bíblia, os livros chamados de escritos da Bíblia hebraica, são chamados de salmos. Né? O próprio Jesus se refere a essa terceira parte dos escritos sagrados dos judeus como os salmos, que não quer dizer necessariamente que eram apenas os salmos, mas dada a importância do livro dos salmos, ele funciona como o carro-chefe desse terceiro conjunto, né? Que são os escritos. Também é chamado de saltério, né? Que daí é o conjunto dos salmos, né? É o conjunto de todos os poemas cantados, tocados, dos louvores, né? Compilados em um único livro. Ou o livro de cânticos do templo, porque nós vamos ver
quando estudarmos lá no final a divisão dos salmos, que muitos desses salmos foram compostos para serem cantados e tocados em solenidades litúrgicas especialmente, mas também são orações, poemas feitos para serem recitados pessoalmente ou nas casas, sozinho, ou na sinagoga, ou na família, ou no nosso caso, na igreja, ou no nosso caso como seminaristas e os ministros ordenados, no dia a dia, muitas vezes, né? Na liturgia das horas. E este livro, né, o que nós chamamos de Saltério, contém uma coleção de 150 poemas para serem cantados com instrumentos para as mais diversas circunstâncias, de forma individual ou coletiva. Evidentemente que hoje em dia nós já não temos mais o costume de cantar os salmos quando nós fazemos uma recitação dos salmos acompanhado de instrumento. Vai depender muito da nossa realidade, né? Durante muito tempo se costumava cantar os salmos ao som do órgão, hoje alguns cantam ao som do teclado, hoje na missa de violão e outras coisas, mas estes salmos de fato foram feitos pensando em instrumentos antigos. Então por isso que muitas melodias, arranjos são possíveis de serem feitos, né? Porque o modo como eles foram compostos e colocados, de fato, não condiz necessariamente com os instrumentos que nós temos hoje. Por isso é possível dizer que, né, o livro dos Salmos foi o primeiro devocionário, pois são orações que acompanham todas as circunstâncias da vida do judeu e do cristão. Então nós vamos ver que existem salmos para as mais diversas circunstâncias da vida. Então, quando o fiel o judeu, o cristão, sente tristeza, há salmos para isso. Quando ele se sente arrependido, há salmos também para isso. Quando está alegre, quando quer louvar, há salmos para isso. Quando o judeu se dirigia em procissão ao templo, havia salmos específicos para isso. Quando se tratava do rei, havia salmos também, há salmos para falar sobre isso. Então, é um livro que acompanha toda a vida, em todas as situações, nós vamos ter um salmo que vai nos ajudar a rezar. Por isso que nós rezamos a liturgia das horas, para santificar as horas, por assim dizer, para nos recordarmos sempre da presença de Deus. Os salmos falam bastante das nossas atividades cotidianas, dos nossos sentimentos, da criação, traz ideias teológicas muito profundas, a própria construção dos salmos, né? As pausas, as figuras de linguagem, né? As figuras de som, trazem todo um sentido a mais para o texto, que infelizmente nós, que não conhecemos com profundidade o hebraico, não conseguimos muitas vezes entender. Mas quando nós lemos com mais calma, quando nós entendemos o contexto, nós podemos chegar a uma compreensão um pouco maior. Mas nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso também. Com relação ao período em que foram escritos, é impossível precisar a data de cada um dos salmos, né? Então são 150. Realmente é muito difícil datar um por um, descrever o contexto especificamente de um por um. Muitos especialistas já tentaram, obtiveram alguns resultados, outros não desistiram ainda, mas é bastante complicado. Mas é possível traçar um período em que esses salmos foram escritos. Então, alguns colocam, isso é questionado, mas alguns especialistas colocam que alguns salmos foram escritos na época do rei Davi, por volta do ano 1000 a.C., né?
e alguns teriam sido escritos, ou pelo menos teriam assumido uma forma final até por volta do ano 100 a.C., né? Quando os macabeus estavam no poder. Mas alguns questionam, dizendo que os salmos surgiram bem depois e terminaram de ser escritos bem antes. Essa questão de datação, como em todos os livros da Bíblia, é sempre bastante controversa, ainda mais com um livro de tamanha extensão e diversidade. Então, se nós temos diferentes estratos teológicos, literários, no Pentateuco, isso nós vimos que são diversos, quanto mais nós vamos encontrar no livro dos Salmos. Portanto, o livro dos Salmos perpassa por quase toda a história de Israel e apresenta diferentes teologias e visões de mundo, além de uma diversidade de autores e de temas. Então, é um livro riquíssimo e um dos livros com maior diversidade e assuntos, que nós muitas vezes prezamos e lemos como se fossem oraçõezinhas bonitas, né? Mas, na verdade, nós temos o que alguns especialistas defendem, que os salmos são a espinha dorsal, né, do Antigo Testamento e talvez da Sagrada Escritura também. Através dos salmos nós conseguimos ter ideias gerais sobre muitas coisas, não só do Antigo, como também do Novo Testamento. Quando a Bíblia hebraica, a Taná, foi traduzida para o grego, da Septuaginta, a EXX, a 70, houve uma pequena variação com relação à numeração dos salmos, de modo que a 70 conta os salmos 9 e 10 da Bíblia hebraica como um único salmo. Então, a numeração grega dos salmos, que acabou sendo adotada pela Vulgata, pela Ave Maria e por algumas outras traduções, geralmente é menor que a hebraica, adotada pela maioria das Bíblias como a Bíblia do Pontifício Instituto Bíblico, sem interferir no número dos salmos, pois essa diferença entre ambos é corrigida nos últimos salmos, 148, 149 e 150. Então, eu estou aqui com a versão do Padre Matos Soares, mas com a versão que é corrigida segundo a Vulgata. Ele faz aqui uma observação bastante interessante, aqui já no Salmo número 10, dizendo aqui, o Salmo 10, na Vulgata, é o Salmo 9. Assim, podemos dizer que é o Salmo número 9 na Septuaginta, o Salmo número 9, por exemplo, na Bíblia da Ave Maria. Mas é o Salmo 10 nessa tradução, na tradução da Bíblia de Jerusalém, na tradução da TEB, nas traduções da João Ferreira de Almeida. Então, existem diferentes modos de dividir, de numerar os salmos, esses dois modos. O que nós geralmente encontramos, o que nós estamos mais acostumados, talvez pelo nosso contato com a Ave Maria, seja a numeração da Septuaginta e da Vulgata, mas quando nós utilizamos uma Bíblia de estudo, como a de Jerusalém, nós temos essa numeração que segue a da Bíblia hebraica. Mas nos últimos salmos não há essa diferença e até o salmo número 9 nós não temos nenhuma distinção, tanto em uma Bíblia quanto em outra. Então só prestem atenção quando forem citar, quando forem ler, para ver se de qual Bíblia está sendo citado. Ela adota o saltério segundo a Taná, segundo o texto massorético, segundo o texto hebraico, ou adota a divisão segundo a Septuaginta e a Vulgata. Então, prestemos atenção nisso. Por conta da forma lírica dos salmos, as traduções variam, de forma que os salmos cantados na missa possuem uma tradução diferente dos salmos do breviário romano e das traduções da Bíblia. Então, acho que nós podemos comparar isto aqui. É uma pena que eu não tenha trazido o meu missal, nem posso pegá-lo agora, mas só dê uma olhadinha, por exemplo, no Salmo da Missa e pegue na Bíblia para você ver.
E se você tiver um breviário ou quiser digitar na internet Liturgia das Horas, compare essas 3 traduções. Ou você pode fazer também, pegue 3 Bíblias diferentes e compare as 3 traduções de um salmo. Você vai observar que essas traduções, elas utilizam palavras diferentes, evidentemente que expressam o mesmo sentido, porque não, o texto está sendo traduzido, não está sendo modificado. Mas se nós pegarmos, por exemplo, aqui estou com a Bíblia TEB também. Vamos ver a diferença de um salmo para o outro. Vamos pegar o salmo primeiro, para não dar algum problema. Peguemos o salmo número 1. Eu estou aqui com o salmo número 1 na Bíblia do Padre Matos Soares e agora estou também com o salmo número 1 aqui na Bíblia TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia. A versão antiga, né, porque eu ainda não tenho condições de adquirir a nova. Mas veja só. Feliz o homem que não toma o partido dos maus, aqui na TEB. Não se detém no caminho dos pecadores e não se senta no banco dos zombadores. Aqui nós temos no Salmo número 1, aqui na Mato Soares, bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios e não anda pelo caminho dos pecadores e não se senta na reunião dos maus. Então, nós temos uma diferença notável de palavras que geralmente não vemos tanto em outras partes da Sagrada Escritura. Mas, como eu disse, isso não modifica em nada o sentido do texto bíblico. Por isso, novamente, convido você a fazer essa comparação. Pegue uma tradução da Sagrada Escritura, pegue o mesmo salmo no breviário, Liturgia das Horas, e pegue o mesmo salmo no lecionário, na Liturgia da Missa. Você vai notar uma tradução, uma escolha de palavras bastante variada nos 3 casos, ou com qualquer outras 2 traduções de outras versões da Bíblia. Então, alguns empregam uma tradução dinâmica ou formal ao invés de uma tradução literal, o que dificultaria muito a leitura ou o canto. Então, a tradução do livro dos Salmos costuma ser o mais dinâmica possível, porque como ele vai ser cantado e como se trata de poemas, eu acho que a dificuldade em traduzir um poema é muito grande, muito mais do que traduzir um texto, por mais que seja poético, em prosa ou um texto comum, fazer com que um poema mantenha a questão das rimas, da métrica, as ideias, as figuras, a construção que o autor empregou é realmente um grande trabalho. Então, os nossos biblistas encontram uma dificuldade especial nesse sentido, mas que costumam satisfazer os interesses de facilitar a leitura ou até mesmo o canto do texto bíblico. Quando nós pegamos um texto, um trecho do livro dos Salmos e fazemos uma tradução literal, né, do hebraico, nós temos um texto bastante truncado e difícil de ler, quanto mais de cantar, pelo menos para nós, que não somos conhecedores da Bíblia hebraica, da língua hebraica, e muito menos nativos. Mas são essas dificuldades que nós passamos e todo aquele que lê em alguma outra língua geralmente passa. Mas podemos confiar nas nossas traduções. Inclusive, o livro dos Salmos é um livro muito privilegiado em questão de traduções. Nós temos muitas versões que muitos padres, muitos leigos, ou até mesmo pessoas não cristãs, mas vendo o valor do livro dos Salmos, fizeram muitas traduções dos Salmos. Então, nós temos muitos pequenos salmos traduzidos por aí, né? Digo, pequenos livrinhos que contêm só os salmos. Então, nós temos uma grande diversidade.
E aqui atrás mesmo na biblioteca nós temos a tradução que o padre Leonel Franca fez dos Salmos. Então vale a pena conferir. E qual a importância de nós compreendermos melhor o livro dos Salmos é que é um elo precioso que liga o Antigo ao Novo Testamento. Então, Salmos, como eu disse, pode ser entendido como uma espinha dorsal da Sagrada Escritura. Claro que a medula, a substância é o Novo Testamento, especialmente os Santos Evangelhos, mas os Salmos são essa estrutura óssea que nos liga ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, aos livros históricos, aos livros sapienciais e a todo o conteúdo do Novo Testamento. O próprio Jesus e os apóstolos, que eram judeus devotos, eles rezavam salmos nas suas orações particulares e públicas, né? Nós vamos ver que na última ceia, Jesus estava rezando os salmos com os apóstolos. E mesmo depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos não deixaram de rezar os salmos, mas continuaram a rezá-los nas sinagogas e também no templo. Por isso, acredita-se que o livro dos Salmos foi o primeiro livro da Bíblia a ser dividido em capítulos, pois sua leitura já era praticada pelo clero, monge e leigos desde a antiguidade até nossos dias. Na verdade, já é uma leitura praticada pelos judeus há muitos dias, há muitos anos, aliás. Então, essa divisão do saltério, esse conteúdo do saltério, aliás, em 150 salmos, evidentemente que é uma construção teológica. Com certeza nós encontramos alguns salmos apócrifos, né? Nós temos o salmo apócrifo 151, que a Tebe traz, temos o salmo 152 e 155, aí nós temos um apócrifo, né? Os salmos de Salomão. Então havia muitos outros salmos que não entraram, né, na Bíblia. Justamente porque aqueles que compilaram o livro dos Salmos e o dividiram, tiveram toda uma intenção, toda uma teologia por detrás de tudo isso, e que nós devemos tentar entender para melhor compreendermos os Salmos. Vamos tomar a escritura, vamos para esta citação que nós temos aqui, Marcos 16, 26, muito importante nós lermos, Marcos 16, 26. Vamos lá, tome a sua Bíblia e vamos ler também aliás, não é 16, mas que infortúnio, aliás, deve ser 13. Isto foi erro de digitação minha. Então vamos pegar o livro dos Salmos, aliás, 14, perdoe-me, 14. Isto acontece quando você não presta muita atenção. Por favor, perdoe-me, Marcos 14, 26, até porque o capítulo 16 de Marcos termina com o versículo 19, que é o chamado, aliás, 20, que é o chamado final longo de Marcos, que nós vamos estudar quando chegarmos no Evangelho segundo São Marcos. Mas em Marcos 14, versículo 26, nós temos aqui que, cantando os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Antes disso, nós temos a instituição da Eucaristia, a última ceia, e nós percebemos aqui que Jesus, ele estava, ao celebrar a última ceia, ele estava cantando salmos, depois ele interrompeu a ceia judaica e instituiu a Eucaristia, a ceia cristã, a ceia eterna, o banquete nupcial. E então, depois disso, voltou a cantar os salmos, antes de rumar à paixão. E quais salmos que ele estava cantando, não sabemos exatamente, mas há grande chance de ser os salmos do
do Hallel, que são, né? Hallel quer dizer do aleluia, né? Do Deus seja louvado. O Salmo 113 e 118 e o Salmo 136. E no final do Evangelho de Lucas, Lucas 24, 44, esta citação, eu lhes garanto, está certa. Lucas 24, 44, no finalzinho, na aparição de Jesus, né, aos seus. Veja só o que ele diz. Depois disso, disse-lhes: Isto é que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós temos essa tripartição, lei de Moisés, profetas e salmos, nós temos uma estrutura que nós chamamos de a Bíblia hebraica, a Taná, a Torá, Nevinho Ketuvim, ou seja, a lei, que é a lei de Moisés, Pentateuco, os profetas, que nós vimos que compreendem boa parte dos livros históricos e alguns profetas, não todos, pelo menos na nossa Bíblia, ou segundo a nossa divisão, e os salmos que são chamados, aliás, são tomados como a totalidade dos livros escritos, né, da Ketuvim, mas é como se os salmos representassem todos os escritos e eles são tão escritura quanto são a lei e os profetas. Depois nós temos o Salmo. Os Salmos são o livro mais citado, contando as repetições no Novo Testamento, contando com pelo menos 80 citações. Então, os Salmos são citados pelo menos umas 80 vezes no Novo Testamento e 35 vezes remontam aos Evangelhos. Nós temos algumas citações repetidas, nós sabemos, mas podemos tomar esses números. Então veja como é importante, veja que o próprio Jesus na cruz vai recitar um salmo, o Salmo 21, 22, e depois quando nenhum de seus ossos é quebrado, também é um salmo, enfim, na minha sede deram vinagre para beber, também é um salmo. Veja que Jesus está cumprindo os salmos, está cumprindo a escritura e os salmos são escritura. Mas partindo para uma parte importante do nosso estudo é compreendermos como o livro dos Salmos está dividido, apesar de que divisão não é uma palavra boa, como ele está delimitado em 5 grandes livros, né, imitando o Pentateuco. Aqui nós temos os 5 livros que compõem os Salmos, o Salmo número 3 ao Salmo 41, o primeiro livro, o segundo livro dos Salmos 42 e 72, o terceiro livro dos Salmos 73 a 89, o quarto livro dos Salmos 90 a 106 e o sétimo livro dos Salmos 107 a 145. Então, nós temos estes salmos, vocês vão me perguntar, estão se pensando consigo, cadê o Salmo 1 e 2 e cadê o Salmo 146 e 150? Calma, nós vamos chegar lá. E cada salmo final é chamado de doxologia. A doxologia é uma palavra de louvor. Vamos tomar então o Salmo 41, só para darmos uma olhadinha nisso aqui, que é importante. O Salmo 41. Ou o Salmo 40. Lá no finalzinho nós vamos ter aqui, um louvor, não é? Por isso que é chamado de doxologia. Seja bendito o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos séculos, assim seja, assim seja. Vamos só para ver como isso se confirma, lá no Salmo 72 ou 71. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso e encha-se da sua glória toda a terra, assim seja, né? Um duplo amém, amém, amém.
Da mesma forma, se nós pegarmos o 89, o 106 e, segundo alguns, o 145. O Davi, né? Nós geralmente temos uma atribuição aos Salmos como sendo todos escritos por Davi. Tanto que quando nós pegamos a lista, né, dos cânones, a lista dos livros sagrados, nós encontramos referências quase sempre, né? O Saltério de Davi, o Saltério de Davi, mas nós sabemos, segundo os especialistas, os estudos, que Davi não é o autor dos Salmos, mas ele é, como chama o meu professor Frei Rogério, ele é o rezador dos Salmos, ou seja, ele é o modelo de orante para os Salmos. Seminarista, você está dizendo que Davi não escreveu nenhum salmo? Não, não estou dizendo isso. Seminarista, você está dizendo que Davi não teve nenhum contato com os salmos? Não, não estou dizendo isso. Seminarista, você está dizendo que é errado chamar Davi de o autor dos salmos? Não, não estou dizendo isso. Você acredita que Davi possa ter escrito um ou outro salmo? Bom, é possível, embora não possamos comprovar, mas é bem possível. Mas Davi, de fato, é uma figura que se encaixa como salmista, porque nós vemos que as tradições históricas sobre Davi, tanto na história do ponto de vista do deuteronomista, quanto do ponto de vista do cronista e do restante da escritura e da tradição, atribui Davi como um cantor, como um poeta, como um músico, como alguém de fato que dominava esta parte artística e musical. Então, não é impossível que ele tenha composto algum dos salmos. Ou que ele tenha, de fato, dado início a uma escola de salmistas. Isso não é impossível, mas nós não temos, cientificamente, segundo os rigores dos estudos bíblicos atuais, como comprovar essa autoria davídica dos salmos, ou a inspiração davídica dos salmos, mas temos como afirmar este modelo davídico dos Salmos, porque Davi vai estar presente do início ao fim do livro dos Salmos, aparecendo mais no começo e menos no final, mas ele costuma sempre aparecer como um modelo de alguém que compõe o seu hino, o seu poema, o seu louvor, ou sua súplica, ou seu pedido de perdão a Deus. Nós temos então, segundo aquilo que se atribui, contar de que 102 salmos têm uma autoria, né, segundo a tradição. E outros 48 nós não temos uma autoria que nós possamos afirmar. Então, Davi teria sido o autor de 73 salmos. Que vocês estão vendo, Salmos 3 a 7, 8, 9, 11 a 17, 19 a 32, 34 a 41, 51 a 65, 68 a 70, 72, 86, 101, 103, 108 a 110, 122, 124, 131, 133 e 138 a 145. Então, ele praticamente é o autor de metade, né, do livro dos Salmos. Se eu bem sei contar, a metade de 150 é 75. E nós temos 12 salmos atribuídos, né, a Asaf, o Salmo 50, o Salmo 73 e os Salmos de 74 a 83. Né? Esse Asaf, né, Asaf, seria um autor, alguém, de fato, um dos levitas, né, que cantava, né? E nós temos também uma outra escola de cantores, de salmistas, a de Coré, responsável por 11 salmos. Salmo 42, 44, os 45 a 49, o Salmo 84, o Salmo 85, o Salmo 87 e o 88. Etan
né? Teria sido o autor do Salmo 89, né? Que vai encerrar o terceiro livro dos Salmos, Etã, o Esraíta. Depois nós temos o Salmo de Moisés, que inaugura o quarto livro dos Salmos, o Salmo 90, e dois salmos atribuídos a Salomão, o Salmo 72 e o Salmo 127. Essa autoria é aquilo que a tradição afirma como sendo os salmos de Davi. E nós temos outros salmos que não temos como apontar a autoria, os salmos 1, 2, 10, 18, 33, 43, 71, 91 a 100, 102, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135 a 137 e o fim, 146 a 150. Então, é errado atribuir a esses autores estes salmos? Não. Mas podemos defender isso na academia? Sim, mas não é algo que realmente se recorre hoje em dia, né? E estes outros salmos talvez possam ter sido escritos por esses autores? Podem. Por outros personagens bíblicos não citados? Podem. Ou pode ser que eles realmente não tenham nada a ver com esses autores? Realmente, pode ser. Então aqui nós não estamos querendo destruir a concepção de ninguém. Você pode tranquilamente acreditar na autoria davídica dos Salmos, todos se você quiser, ou aqueles 73 ou mais. Isso não faz mal à fé, não faz mal à sua compreensão, não faz mal ao seu conhecimento da Sagrada Escritura, mas se você quer estar mais aberto para aquilo que as ciências bíblicas, que são aceitas pela Igreja, é só ler aquele documento lá de 93 do Pontifício Instituto Bíblico, falando sobre a interpretação da Bíblia na Igreja, né? Com o aval do São João Paulo II, né? Nós percebemos que essa abertura para aquilo que as ciências bíblicas, os especialistas têm a dizer, é uma coisa que a Igreja tem, de fato, abraçado muito dos últimos 130 anos, pelo menos, né? Desde a Providentíssimos Deus do Papa Leão XIII, né? Mas especialmente com a Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, a Igreja tem realmente estado na vanguarda mesmo dos estudos bíblicos, embora talvez aqui no Brasil nós não tenhamos uma dimensão disso, mas nós temos muitos estudiosos competentes na Sagrada Escritura que aceitam e trabalham e fazem estas pesquisas, nos trazendo um conhecimento seguro, não apenas segundo a doutrina da Igreja, que é essencial para nós, que é a nossa base, que é o nosso chão, que é o nosso alicerce, mas também segundo os critérios da ciência. Tá? Então, fica a seu critério, meu caro irmão, minha cara irmã. Depois, vemos aqui que os especialistas contestam essas atribuições autorais, como eu já disse, porque nós temos aliás, nós temos variações de linguagem, de pensamento. Claro que quando nós estamos lendo um texto traduzido, nós não percebemos, mas quando lemos o texto em hebraico e temos conhecimento para tal, nós percebemos às vezes uma escolha de palavras em dois salmos que são atribuídos ao mesmo autor, mas que não batem. Então, como é que um autor pode ter escrito dois salmos de forma tão diferente? A não ser que ele fosse um Fernando Pessoa, então não seria muito correto aplicar a mesma autoria a ambos. Mas, olha, não se descarta a possibilidade de que eles tenham sido compostos até oralmente. Então, Davi pode ter cantado todos esses salmos, ou a maioria, ou poucos. Ele pode ter cantado, tocado no seu tempo, e depois algumas escolas de cantores, de levitas,
foram compilando esses salmos, né, esses poemas que eles ouviram, né, da tradição dos antigos, que eles escutavam no templo, escutavam as pessoas rezando, e dizia, isso aqui foi Davi que compôs, então, e daí eles passaram por escrito. Então não tem problema, é uma possibilidade não totalmente descartada. E depois nós temos que cada salmo possui uma importância para a coleção que pertence e para o saltério inteiro, né? Então, isto o professor de salmos tem me falado muito, que nós não podemos fazer uma interpretação isolada do salmo, mas nós devemos fazer uma interpretação do salmo no saltério, né? Uma exegese do salmo no saltério, não ele individualmente, porque os salmos são uma construção de que um elemento depende muito do outro, né? Então, às vezes, por conta de serem capítulos assim que não dão uma continuidade como nós estamos acostumados com os textos narrativos, nós às vezes não entendemos o sentido ou que de fato ideias contínuas estão sendo expressas nestes salmos. Então nós temos que entender o salmo no seu contexto, no contexto do livro inteiro também. E as pausas, os sons, as rimas, as expressões, as palavras, até os tempos verbais, as conjugações, as imagens ou as figuras que os salmos nos trazem, todas elas possuem uma teologia, um sentido profundo e são elementos importantes de serem compreendidos por nós, né? Então, vamos lá, isto aqui. Então, segundo os critérios dos assuntos, né, do livro dos Salmos, nós podemos compreender em pelo menos, claro que é muito mais, mas nós podemos compreender pelo menos 12 formas ou 12 classificações, segundo o conteúdo dos livros dos Salmos. Então, nós temos os Salmos do Rei, né? O Salmo 1, 2, 18, 20, 21, 72, 101, 110, 132 e 144. Né? Salmos para ocasiões especiais relacionadas ao rei. Pois nós vamos ver que é diferente o rei do Salmo 1 até esse 72 aqui, do Salmo 101 ao 144. Nós temos hinos de louvor. Então, veja só, por serem muitos hinos, é que o livro dos Salmos é chamado de Terrilim, em hebraico, né? Que quer dizer louvores. Então, veja só quantos salmos aqui. Né? Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 com 16 dá 32. Nós temos estes aqui que são hinos a Deus. E esses hinos nós geralmente cantamos semanalmente, ou em 4 semanas, né, no nosso breviário, muitos hinos, muitos louvores a Deus. Depois nós temos salmos de lamentações, aqui nós temos 5, lamentações coletivas, ou seja, de todo o povo, para dias de jejum e penitência. Salmo 44, 60, 74, 79 e 80. É bastante interessante que eles estejam sendo colocados na primeira parte do saltério, aliás, nas primeiras partes do saltério. E nós temos várias lamentações individuais, né? Então, além de ser um livro de muitos louvores, nós temos um livro também de várias lamentações. Então, aqui ó, nós temos 5 colunas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 salmos de lamentações individuais, com outros 5 salmos de lamentações coletivas, nós temos também várias lamentações. Mas nós temos alguns salmos também que expressam a confiança em Deus, 4 em específico, 23, 27, 121 e 131.
Depois nós temos salmos de agradecimento. Aqui nós temos 12 salmos de agradecimento. Pois além de louvar a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é nosso Senhor, nós também temos motivos, causas específicas para louvar e agradecer a Deus, né? Muitas vezes por uma libertação recebida, no caso de Davi, etc. Nós temos salmos chamados de proféticos, né, que fazem referência sobre Jesus, mas aqui nós vamos tomar cuidado. Olha, quando o agiógrafo, quando o salmista compôs estes salmos, ele não estava necessariamente pensando em Jesus, nosso Senhor, porque nosso Senhor ainda não havia se revelado, e eles nem sabiam que alguém se revelaria como Jesus, assim. Então eles tinham uma ideia de Messias que era uma ideia diferente da que se concretizou em Jesus, embora Jesus seja autenticamente o Messias. Então nós não podemos assim dizer que estes salmos foram compostos pelo agiógrafo necessariamente pensando em Jesus, mas nós podemos dizer que o Espírito Santo que inspirou nesses agiógrafos estes salmos, de fato, estava realizando uma prefiguração de Jesus. Essa leitura cristã nós podemos fazer neste sentido. Depois nós temos salmos históricos. Eu gosto bastante desses salmos, porque eles vão fazer um resumo da história de Israel. Então, quer pegar a história de Israel, quer começar a entender a história de Israel, ou leu a história de Israel, os livros históricos, né, os 16 que nós terminamos, dê uma olhadinha nesses salmos aqui, 78, 105 e 106. Depois nós temos salmos de sabedoria, né? Salmos para pedir a sabedoria, para clamar a sabedoria, para falar sobre a sabedoria, né, de Javé, nosso Deus. Nós temos então estes salmos aqui, 12 ou 11 mais ou menos, salmos de sabedoria. E nós temos o chamado pequeno Halel, né, o pequeno louvor, e o grande Halel também. Né? Nós temos estes salmos 113, 118, 136, que são salmos de louvor. Vamos dar uma olhadinha, porque estes salmos são especialmente interessantes, sabe? Temos pequenos salmos aqui, vocês veem que eles são pequenininhos, e depois se prepara para o grande louvor, embora o 116 não seja tão pequeno, 116, 115 e 116 não sejam pequenos, e o 117 é o menor de todos, né? Mas eles nos preparam para o grande louvor, o grande elogio da lei divina, como Amado Soares fala que vai ser o Salmo 119, né, que é, para alguns, o centro do saltério. E o Salmo 136, né, que vai louvar porque sua misericórdia, porque o seu amor é eterno, né? Eterno é a sua misericórdia, eterno é o seu amor, como nós ouvimos muitas vezes. E nós temos salmos chamados de penitenciais, os salmos que nós podemos usar para confissão, né, para fazer o nosso exame de consciência, para inspirar-nos a contrição. Nós estamos acostumados com o Salmo 50, né, que reza a liturgia das horas toda sexta-feira, mas nós temos estes outros salmos também que nos inspiram muita contrição. Então, se você quer melhorar o seu exame de consciência, se você quer melhorar a sua contrição, dê uma lidinha nesses salmos, escolha um, dois ou mais e leia, que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai te ajudar, vai nos ajudar a prepararmos melhor o nosso coração para pedirmos perdão a Deus, para nos arrependermos das nossas faltas, para confessarmos ao Senhor, através do sacerdote, as nossas faltas e recebermos o perdão de nosso Deus. E nós temos salmos de maldição, né, os chamados imprecatórios, né, que refletem a mentalidade da época. Então, estes chamados salmos de maldição, eles mostram
como é que os judeus pensavam naquela época, especialmente sobre os inimigos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos para o Salmo 83, dar uma olhadinha do que se trata este salmo de maldição, né? Então, vamos pegar lá no final, lá no finalzinho. Sejam envergonhados e perturbados para sempre. Lá no versículo 18. Sejam confundidos e pereçam. E saibam que tu, cujo nome é Senhor, és o único excelso sobre toda a terra, né? Então, o salmista aqui, o título do Padre Matos Soares é Oração contra os inimigos coligados contra o povo. Então, o povo judeu vai rezar este salmo, pensando nos inimigos, pensando lá no Nabucodonosor, pensando lá no Salmanassar, pensando nos outros impérios que vieram depois, pensando nos romanos também, pensando naqueles que zombavam do templo, zombavam do Senhor, zombavam do povo, zombaram da história, da aliança. Eles vão amaldiçoar esse povo, porque na mentalidade deles, Deus é a fonte de tudo. Deus abençoa e amaldiçoa, Deus dá a vida e mata. Deus envia o espírito bom, mas também envia o espírito ruim. Então, tudo isso fazia parte da mentalidade judaica daquele tempo e nós devemos compreender que as coisas eram assim e que nós evoluímos essa concepção, né, especialmente a partir de Nosso Senhor. E o Salmo, por algumas vezes considerado o 118, mas o 118, né, da Vulgata e o 119 da Bíblia Hebraica é o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo, de fato, tanto que ele é dividido segundo o alfabeto hebraico, ele é acróstico, né? Não como o 111 e o 112, mas ele, por sua grandiosidade, ele é dividido segundo as 22 letras do alfabeto hebraico. Ele geralmente é rezado no meio do dia, né? Ele é rezado na hora, aquilo que nós temos como a hora média, para que no meio do dia nós nos lembremos de Deus, especialmente da sua palavra, especialmente da lei, da sua aliança conosco, do quanto que a palavra de Deus é maravilhosa. Então, ler o Salmo 119 é ter uma grande experiência com a palavra de Deus. E nós temos também que os salmos, no número 1 ao 89, ou seja, nos livros 1, 2 e 3 dos Salmos, nós temos que Davi é considerado como o rei, né? Isso nós vimos na história deuteronomista, na história cronista, de que Davi é o grande rei, Davi é o justo, Davi é o que tomou Jerusalém, Davi é o que trouxe a Arca da Aliança, Davi era o homem de Deus, o homem que quando pecava, mesmo quando pecava e era castigado por Deus, mas ele voltava o seu coração para Deus, se convertia, e Deus amava muito a Davi por sua justiça, por sua penitência, acumulou ele de bênçãos, de bens, de talentos. E Davi, então, é um modelo da monarquia, é um modelo de Messias, é a esperança do povo de Deus de um dia ter um rei como Davi novamente. Essa esperança não vai sumir de todo, mas a partir do Salmo 90 até o final, né, o 150, com o retorno do exílio da Babilônia, eles percebem que, ok, Davi é bom, beleza, mas melhor que Davi, é claro, infinitamente melhor que Davi é Deus. E ele é quem é rei. Na verdade, essa história de rei só surgiu mesmo porque os nossos pais lá atrás quiseram um rei e colocaram um rei ruim, Saul. Davi foi um rei bom,
Salomão foi um rei bom, né, durante boa parte da vida, mas caiu para a idolatria na velhice e depois o reino só ladeira abaixo, com poucas exceções. Israel se dividiu, boa parte do povo se perdeu, o norte se perdeu primeiro, desapareceu da história, o sul se perdeu, o nosso tempo foi destruído, nossos pais foram levados cativos e alguns voltaram, só os filhos deles voltaram, em alguns casos, e nós estamos reconstruindo a nossa história, então nós não queremos mais um rei, mesmo Davi, mas nós queremos, na verdade, que Adonai, né, que ele seja o nosso Deus. E que o nosso, aliás, que nosso Deus seja o nosso rei. Então, não mais um monarca, não mais um da descendência de Davi para reinar em Israel como Davi reinou, mas Deus mesmo é o nosso rei. No futuro, Deus suscitará um Messias, né? Um ungido, mas para trazer o reino de Deus, para trazer o reino de Adonai, mas não para ele necessariamente reinar, mas para que ele traga o reinado de Adonai, o reinado de Deus. Aqui um detalhe importante, se vocês estavam se perguntando onde é que estavam os outros salmos aí, 1, 2 e 146 e 150, nós temos que eles são chamados de a moldura do saltério, ou seja, eles vão dar vão ser um prólogo, né? Vão ser um prefácio, por assim dizer, vão ser as ideias condutoras iniciais, né, do livro dos Salmos, né? E estes salmos são muito bonitos, eu gosto bastante dos salmos 1 e 2, os dois caminhos, né? Uns salmos bem interessantes, né? E o salmo número 2, que vai ter aquela belíssima frase, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Que depois vai ser aplicada a Jesus, né? Se está falando do Messias, que nós sabemos que para nós é Jesus, mas para a mentalidade de quem escreveu não estava pensando em nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele ainda não havia se revelado, mas que acaba se encaixando em nosso Senhor perfeitamente. E o Salmo 146 a 150, lá no final do Saltério, vão ser louvores, vai ser aquilo que chamam de a hiperbolização do louvor, né? Vão ser, de fato, vai convidar toda a criação, todo o povo, todas as nações, o templo, os elementos, tudo vai louvar a Deus, tudo mesmo. Vai reconhecer que Deus é rei, que Adonai é rei, rei de Israel e rei de todas as coisas. Nós temos algumas outras formas de dividir os salmos, outras divisões segundo o conteúdo, né? Nós temos, por exemplo, no quarto livro dos Salmos, do Salmo 90 ao Salmo 106, os salmos da realeza de Adonai, né? Com aquilo que eles chamam, os especialistas chamam, né, de um sintagma, né? Uma frase, né, chamada Adonai Mala, né? Que quer dizer, né? Adonai, Deus, o Senhor, reina. Então, não é mais Davi, não é mais um descendente que reina sobre Israel, mas é o Senhor Deus, Adonai. E nós temos bastante interessante também que o Salmo 120 ao Salmo 134 são chamados de o Cântico das Subidas de Jerusalém. Então eles iam cantando, né, estes salmos enquanto eles subiam. Então veja só que bonito, eles não iam falando bobagem, não iam de fato distraídos ou iam por ir, mas já iam rezando, já iam entrando em sintonia com Deus pelo caminho. E nós vamos encontrar outras divisões também, outras divisões pelo conteúdo. Alguns dizem que os Salmos 96, 97, 98 são o coração do saltério, e outras ideias muito bonitas sobre os Salmos, mas que agora nós não temos condições de expor todas e eu preciso aprender mais e melhorar mais em tudo, né, sobre a Bíblia, né, em todos os livros, mas especialmente neste livro dos Salmos.
E eu espero que a exposição tenha ficado claro, que nós possamos compreender melhor a importância destes livros que são de fato grandes na nossa vida. Aqui eu separei, segundo a pesquisa que fiz, alguns salmos que podem nos ajudar a entender alguns livros da Bíblia, né? Então, nós temos estes salmos que dizem respeito a fatos ou trazem ideias referentes ao Pentateuco. Nós temos alguns salmos que trazem ideias da teologia deuteronomista. Nós temos outros salmos da teologia do cronista. A teologia deuteronomista e a teologia do cronista, de fato, formam em boa parte a teologia do Pentateuco, né? Se nós ficarmos com a hipótese mais aceita hoje em dia de que existe um extrato deuteronomista e um extrato cronista que formam majoritariamente o Pentateuco. E nós temos também alguns salmos referentes à literatura didática. Quando falamos de literatura didática, nós estamos falando especialmente de Tobias, Judite e Esther, os Macabeus, neste sentido, né? E nós vamos ter vários outros salmos relacionados aos profetas, vários outros salmos relacionados a Jesus, e com certeza vale a pena nós nos aprofundarmos na leitura dos salmos. Existe em PDF estes comentários que eu falei, tanto do Santo Agostinho quanto do Shakel, estão disponíveis em PDF para lermos, e que nós possamos de fato ler, rezar e entender melhor os salmos, não como simples poemas, músicas que a gente canta. Se você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, você é o salmista na missa, ou canta salmos no seu grupo de oração, ou gosta de cantar um salmo, assim, na liturgia das horas, ou em outros momentos, me dirijo especialmente a você, para que busque compreender melhor o livro dos Salmos. Busque compreender melhor aquilo que você está cantando, aquilo que você está entoando a Deus, este poema, oração, fórmula que você está entoando a Deus. Assim como nós, que fazemos muitas vezes as leituras, vamos procurar compreender melhor as leituras que nós estamos fazendo, né? Especialmente do Antigo Testamento, que nós não damos muito valor. E se nós fizermos uma hierarquia, nós vamos infelizmente perceber que os salmos estão lá embaixo, né? Como o professor diz, né? Eles são o primo pobre, né, das leituras, da liturgia da palavra. Vamos procurar, nós que temos algum acesso à palavra, a pregar, vamos procurar dar mais valor aos salmos, não só com que coisa bonita, né? Uma mensagem bonita de Deus, tal. Isso é muito raso. Mas se nós temos condições de ir além, de entender mais, de buscar mais, tudo bem que nós não vamos ser especialistas, ou talvez nem todos nós, mas se nós temos a oportunidade de irmos mais longe nesse sentido, vamos sim, porque é por Deus, é para Deus. Nós estamos nos unindo uma tradição, aliás, de 2.000, 3.000 anos, pelo menos, de que esses livros, especialmente os livros que compõem os Salmos, o livro dos Salmos, o Saltério em si, cada um dos Salmos, eles já são formas de oração consagradas a Deus, usadas pelo próprio Jesus e pelos santos apóstolos e por toda a tradição da igreja. Então vale a pena nós tomarmos parte desse patrimônio espiritual, litúrgico, teológico, musical, poético de Israel e dos cristãos, nossos predecessores na fé, e crescermos no conhecimento do livro dos Salmos e de toda a Sagrada Escritura em si. Meus caros, eu espero não ter decepcionado vocês nesta aula. Eu cometi um erro de citação que eu considero vergonhoso. Peço mesmo que vocês me perdoem por isso. Isso não vai mais acontecer, pelo que depender de mim. Foi realmente fruto de desatenção e peço que vocês me perdoem por isso. Vou me esforçar para melhorar, para que nas próximas aulas não tenhamos mais estes contratempos.
e por quaisquer outras coisas também perdoe-me. Faço isso de bom coração, com a esperança de poder ajudá-los, de poder ajudar-me também, mas de ajudar vocês, todos nós, a crescermos com a Escritura, para que a Escritura cresça em nós e nós cresçamos a partir dela e tenhamos um encontro pessoal com Jesus, com o próximo, iluminados pela palavra de Deus. Então, vamos concluir esta oração com a Virgem Maria, que também muito se inspirou nos Salmos para compor o seu Magnífica, inspirada pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então espero por vocês na próxima terça-feira, para o lançamento da nossa 9ª aula, para continuarmos a falar dos livros sapienciais, e vamos, de fato, perseverar, vamos adiante, em frente, temos um caminho ainda longo a percorrer, mas eu espero que todos nós alcancemos a meta, que é Jesus, e a nossa meta para este curso, que é conhecer melhor a Escritura. Se vocês talvez quiserem mais para frente que seja falado novamente sobre os Salmos ou sobre qualquer outro dos livros, deixe a sua sugestão nos comentários ou fale diretamente comigo, porque eu acho que até o fim do curso eu já teria aprendido mais coisas sobre os Salmos. Então talvez seria interessante nós termos uma nova conversa sobre este assunto importante, assim como sobre outras coisas também, né? Nós não podemos estacionar no conhecimento, muito menos no conhecimento da palavra de Deus. Então, que hoje nós saibamos mais da palavra de Deus do que sabíamos ontem e que amanhã saibamos mais do que nós sabemos hoje. E vamos perseverar. Deus nos dê esta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conto com você na semana que vem. Compartilhe este vídeo, comente, curta. Inscreva-se no canal, ative o sino para as notificações dos vídeos deste curso e também do conteúdo, do restante do conteúdo do canal, do nosso irmão Tiago, que é sempre informativo, interessante. E vamos seguir com o nosso projeto bíblico, assim como nós já fizemos o de História de Israel, que está lá na playlist, aliás, História da Igreja de História de Israel, não fizemos ainda, mas podemos fazer sim, se Deus quiser. Mas vamos em frente com este projeto e que Deus possa nos iluminar na nossa caminhada, na nossa vivência diária, na sua graça. Deus te abençoe. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem com Jesus, Maria, José, os anjos e santos. Até mais. Paz e bem. Salve Maria, viva Cristo Rei.